Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de dashboards. Eu imagino que você deve ter visto por aí em alguma rede social o convite que eu tinha feito para essa aula, falando sobre a importância de dashboards, de como a gente consegue reportar informações, informações de valores, informações que podem agregar em tomada de decisão, seja para a diretoria, liderança da empresa. E eu mostrei um exemplo de um dashboard aqui, que é o que a gente vai fazer nessa aula, que é o resultado aqui da empresa CIA XXX, da qual a gente conseguiria, através de alguns cliques, né, ter o resultado aqui, por exemplo, de janeiro a fevereiro, ou o resultado de março, ou também se a gente queria também ter o resultado ali só das comercializações que, por exemplo, um vendedor fez, ou os resultados também, às vezes, só de alguma filial. Então, a gente vê por aqui que alguns simples cliques a gente consegue ter uma visão completa sobre o resultado da companhia. E essa é a ideia da aula de hoje, né? Que vocês possam estar assistindo essa aula e posteriormente vocês possam tentar aplicar o que eu vou estar mostrando aqui na realidade que você vai ter dentro da sua empresa. Seja se é um resultado de faturamento, um resultado de custo, ou às vezes você é de uma área de recursos humanos, por exemplo, que você quer trazer quantidade de horas extras, ou você é área de engenharia que quer apontar resultados de produção. Então, assim, existem números que podem ser apontados dentro de um dashboard. Normalmente a gente utiliza ele para informações que agregam realmente valor para a companhia, que são informações que são resultados da companhia. Mas antes de começar um pouco a nossa aula, eu queria falar um pouco da minha história e do porquê de ter começado o Excel Club e qual que é a ideia desse projeto, né? Então, primeiramente foi um projeto que tem chamado muita atenção esses resultados iniciais. Por exemplo, nas 2 primeiras semanas a gente teve praticamente 15 mil visualizações, se somado todas as redes, né? Então eu espero que isso a cada vez mais várias pessoas possam ser afetadas com isso daí, para que possam estar ajudando aí na base dela, na carreira dela, tá? E a minha experiência foi que nesses quase 10 anos de carreira que eu tenho, eu comecei muito novo, comecei a trabalhar no agronegócio com 16 anos. E nesse período eu comecei a observar o tanto que o Excel pode fazer diferença. Tanto em performance ou na qualidade das informações, para validar a informação, para apresentar alguma informação. Então eu quero que esse conhecimento possa ajudar cada vez mais pessoas. Então essa é a ideia da Excel Club, tá? Então vamos para a aula de hoje, vamos ver como que a gente consegue montar dashboards e eu vou tentar mostrar de uma fórmula que fique mais automatizada possível e que você consiga aplicar depois. Então a nossa ideia vai ser fazer um dashboard praticamente parecido com esse que eu tinha mostrado no exemplo, na chamada da aula. E aqui eu estou com uma base de dados, uma base de dados fictícia, onde eu tenho algumas informações que eu entendo que agrega valor. Que aqui eu tenho produto vendido, eu tenho que filial que vendeu, tenho, por exemplo, o número do documento, qual que é a data que vendeu, cliente, valor, volume e aqui quem foi o vendedor, tá bom? Normalmente, o que é importante a gente fazer? Início, né? Quando a gente tem esse tipo de informação. A gente já tabular esses dados. Então aqui a gente já temos esses dados em ordem e a ideia agora é a gente transformar ele em tabela, que vai facilitar depois quando a gente for montar as tabelas dinâmicas e consequentemente os gráficos dinâmicos que serão base para o nosso dashboard. Então, aqui eu vou transformar isso daqui em uma tabela. Para a gente transformar esses dados aqui numa tabela, eu selecionei aqui as informações que a gente tem. Então aqui com Shift, Ctrl, seta para baixo, eu vou até o final. E aqui, para o lado aqui, eu pego toda a tabela que eu tenho de informação. E eu venho aqui dentro da parte inicial, em formatar como tabela. Vou pegar esse modelo aqui, clicar em OK. Então aqui eu já tenho uma tabela de dados. E aí, às vezes, você deve estar me perguntando, mas por que transformar isso daqui em tabela antes da gente transformar em tabela dinâmica? É porque toda vez que tiver alguma nova informação, então, por exemplo, eu tenho aqui, vou colocar aqui soja, vocês vão ver que ele já vai abrir uma linha.
Então, quando a gente estiver trabalhando com a tabela dinâmica, não vai ter a necessidade de toda vez a gente vir na tabela dinâmica e pedir para alterar a fonte de dados, tá? Porque a gente já vai estar trabalhando com tabela. Então, a gente evita o risco de a tabela dinâmica não estar pegando o relatório inteiro. Então, aqui vamos fazer isso daqui agora, uma tabela dinâmica. Mas aqui antes, tem uma outra dica que normalmente eu faço, que é o seguinte. A gente dá nome para essa tabela. Aqui eu vou chamar isso daqui de relatório de vendas. Então eu selecionei novamente aqui essa tabela e vou colocar aqui relatório vendas. Isso vai facilitar depois, se acaso eu tiver mais tabelas dinâmicas dentro ou mais bases de dados dentro do dashboard. Então agora, quando eu vim aqui em inserir, eu clico aqui em tabela dinâmica. Aqui ele pergunta bem assim, selecionar uma tabela ou intervalo. Então ele está aqui pegando da tabela 1, que é a nossa tabela, mas eu posso também aqui colocar já direto aqui, relatório vendas. E aqui eu vou clicar em planilha existente, que é que eu quero criar essa tabela dinâmica nessa sheet que eu tenho aqui do lado. Não quero criar uma planilha nova. Então clicar aqui em OK. Vejam que ele já vai abrir os campos aqui, e esses campos aqui é o que a gente vai determinar. Se você ainda não viu a aula de tabela dinâmica que eu coloquei no YouTube, sugiro você assistir, que eu explico o passo a passo da tabela dinâmica, qual que é a ideia dela, que a gente tem as informações resumidas. Então, a tabela dinâmica, só dando uma fala breve, é o quê? É você resumir as informações. Então, você já resumiu os resultados que você quer trazer. Então, eu quero, por exemplo, saber qual que foi o produto que eu vendi, e quero saber o volume que eu vendi. Então aqui eu já criei uma tabela dinâmica, ele já trouxe aqui o volume que eu tive de algodão, de milho, de soja. Então a gente já tem aqui as informações resumidas. Aqui para esse trabalho que a gente vai fazer, a gente quer o volume do produto, que é o volume por vendedor, a gente quer o market share dos clientes e o faturamento por cliente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode copiar essa mesma tabela dinâmica e já criar uma outra aqui. Então, eu acabei de falar que a gente tem volume por produto e também quer volume por vendedor. Então, aqui basta a gente tirar essa seleção do produto e a gente leva aqui o vendedor aqui e seleciona ele. Então, ele já veio aqui para linhas, então a gente já tem aqui o volume também por vendedor. Então, aqui a gente já vai criar todas as tabelas dinâmicas que a gente vai precisar para depois criar o gráfico dinâmico. Agora eu quero saber em relação ao faturamento. Faturamento aqui a gente vai pegar por valor, não por volume. Então vamos pegar aqui o cliente e a gente quer o valor que a gente faturou para cada cliente. Tá? Então, aqui dentro do dashboard que a gente tem, nesse caso do clientes a gente tem a porcentagem. Mas vocês vão ver que depois na hora que a gente criar o gráfico, a gente só vai precisar dessa informação aqui do valor e depois a gente altera dentro do gráfico falando que a gente quer trazer a porcentagem. E também aqui eu vou trazer uma outra tabela dinâmica que é para falar somente o volume do produto. Então eu quero o total, que é esse daqui que eu vou puxar a nossa informação aqui do volume movimentado. Tá? Então aqui a gente já tem as tabelas dinâmicas criadas. Um ponto importante, antes da gente criar os gráficos, que vai ser... Deixa eu montar aqui já esse daqui vai ser o nosso painel, só para a gente organizar melhor. Isso daqui vai ser a tabela dinâmica, tabelas dinâmicas, e aqui vai ser a nossa base de dados. Toda vez que a gente começa um painel, é o ideal que a gente já crie os gráficos de acordo com o logo que vai estar dentro desse painel. Então o logo que eu estou utilizando aqui é o nosso aqui da Excel Club. Então a ideia é que a gente faça os gráficos dentro desse logo. Então às vezes você tem um logo aí da sua empresa, que a cor é amarelo, azul, vermelho, você coloca esse logo aqui. E eu vou te mostrar qual que é o macetezinho que a gente utiliza para ter as cores exatas. Se vocês observarem, as cores estão nos mesmos tons que a gente tem aqui dentro do logo. Então, às vezes você tentar colocar depois, alterar a cor para ficar vermelho, mas às vezes não vai ser o tom exato de vermelho que você vai ter dentro do logo da sua empresa. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint.
apagar essas informações aqui. E vou colocar aqui o logo aqui. E é um pouco aqui um trabalho de formiguinha. Por que é um trabalho de formiguinha? Porque a gente vai clicar aqui agora no PowerPoint em formatar. E aqui ele tem uma opção aqui que é conta-gotas. E a gente vai passar o mouse por cima. Vocês vão olhar que vai aparecer uma mensagem ali escrita RGB. E aí tem ali 201.226.101, verde-limão. Então, esse é o código da cor. O que é o RGB? É o código daquela cor. Então, para esse verde-limão específico, a gente tem esses 3 códigos que transformam o verde, transformam essa cor nesse exato tom. Então, a gente vai pegar essa informação para a gente criar os nossos gráficos. Só passar aqui novamente aqui. 201.226.101. Vou anotar aqui. E eu vou pegar também agora as outras cores que a gente tem. Vamos de novo aqui no conta-gotas. Tá vendo que esse verde aqui, ele já tem uma outra numeração? O código dele é 126.217.87. Eu vou colocar aqui um espaço para a gente continuar escrevendo aqui depois os outros códigos das outras cores. Esse outro verde é 145.199.107. E agora eu vou pegar esse branco aqui, que ele é um branco gelo. Dois quatro um, 241, 241. E agora, por que a gente pegou todos esses códigos de cores? Então a gente tem 2 motivos. O primeiro motivo é para deixar no tom exato do logotipo. E o segundo motivo é que a gente já consegue colocar dentro do Excel uma formatação de cores para todos os gráficos que a gente criar, ele já vai criar dentro desse padrão. Então a gente não tem que ficar depois alterando um a um, tá bom? Então agora a gente vem aqui em layout de página, que a gente vai adicionar essas cores que a gente acabou de anotar a numeração. Então a gente vem aqui em layout de página, cores, e depois personalizar cores. E agora aqui dentro desses ênfase 1, ênfase 2, ênfase 3, a gente vai colocar aqueles códigos lá, tá bom? Então vamos aqui em mais cores, e agora a gente coloca os códigos que a gente acabou de anotar no PowerPoint. 126.217.87. O outro é o 201.226.101. Um 145.99.107. E o 241, 241, 241. Pronto, essas 4 cores aqui que são praticamente as únicas que eu tenho dentro do logotipo. Então essas outras 5 e 6, a gente pode até repetir aqui essas outras cores que a gente colocou, que é a primeira e a segunda, tá bom? Vou colocar aqui em salvar. Vejam que as tabelas dinâmicas elas já alteraram aqui. Ela já está verde, já, ó, ela não está azul, a formatação dela de cor, tá? Tirar essas linhas de grade aqui para melhorar a planilha. E agora a gente vai começar a criar os gráficos, tá?
E aqui a gente tem esses gráficos aqui que são de barras e tem esses outros gráficos aqui que são de roscas. Então eu já vou inserir eles de acordo para deixar nesse mesmo modelo. E agora, qual que é a ideia do gráfico, né? A gente selecionou aqui a tabela dinâmica que a gente quer e vem aqui inserir gráfico dinâmico, que aí ele já vai ficar linkado na tabela dinâmica. Aqui, esse daqui eu não vou querer ele de coluna, eu vou querer ele de barra. Esse outro gráfico aqui, da quantidade vendida que a gente tem por vendedor, qual que é a ideia? É a gente deixar isso daqui a porcentagem, para a gente saber qual que, dentro dos volumes que a gente vendeu, qual que foi o vendedor que vendeu, qual que é o market share dele ali interno, né? Quanto que cada vendedor vendeu, corresponde o resultado da empresa para ele. Então eu vou colocar aqui para a gente pegar um gráfico de rosca e também eu venho aqui novamente inserir e venho aqui em gráfico dinâmico. E aqui o gráfico de rosca ele fica aqui dentro do gráfico de pizza, mas o gráfico de pizza ele já não é muito mais utilizado e ele não é mais tão bacana. Então a gente vai utilizar o de rosca aqui nesse caso. Antes de continuar os outros, eu já vou formatar esses daqui para mostrar para vocês. Então aqui eu venho no maisinho. Normalmente o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar rótulo de dados para colocar os números aqui para ficar mais claro. Tá? Eu gosto de tirar essas linhas de grade aqui, que são essas linhas que ficam no meio. Colocar um negrito aqui, aumentar um pouquinho. E aqui alterar volume vendido por produto. Esses filtros aqui não vão ser necessários, porque a gente já vai estar trabalhando com a segmentação de dados. Então eu vou tirar aqui e colocar para ocultar. E eu também vou excluir aqui essa legenda que também não é necessária. Diminuiu aqui um pouquinho o gráfico. E agora eu vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Colocar o rótulo de dados, que é para aparecer os números. E aqui eu vou colocar texto explicativo de dados, que aí ele vai ficar um pouco mais claro aqui, porque aqui ele vai ter o nome. Olha. Ele vai ter aqui, por exemplo, André, 26%. E aqui a gente pode puxar e tirar ele dentro do gráfico, que aí ele vai ficar melhor explicado e mais claro o resultado de cada um deles. Vamos ocultar aqueles campos, voltando, porque não tem a necessidade, porque a gente já está trabalhando com segmentação de dados, não tem a necessidade de fazer filtros ali direto no gráfico. E excluir as legendas, porque a gente já deixou aqui também texto explicativo. Colocar aqui negrito e aumentar um pouquinho. E aqui vai ser a porcentagem, volume vendido por vendedor. E agora vem o segredo. Vejam que a gente tem um gráfico do volume por vendedor e tem também do market share de clientes. Só que eu acabei de fazer aqui, fazer toda a formatação desse volume que eu tenho por vendedor, que eu quero utilizar a mesma formatação para esse que eu tenho desse por clientes. O que eu posso fazer? Eu venho aqui com o botão direito, venho em salvar como modelo.
colocar aqui gráfico, vendas, vou salvar. E esse modelo aqui, quando eu for criar agora esse gráfico dinâmico, eu venho aqui em gráfico dinâmico e vou colocar aqui, ó, modelos. Ao invés de eu criar do zero, eu tenho o modelo já aqui, que é o gráfico vendas, que eu acabei de formatar. Então eu não tenho mais a necessidade de perder tempo formatando isso daqui, que ele já formatou para a gente, tá bom? Então isso daqui ele ganha um tempo muito bom em relação à formatação. E eu vou mudar agora o título. Eu estou usando o mouse do notebook e acaba que atrapalha um pouquinho. E agora eu vou alterar esse título aqui, que isso daqui é a porcentagem. Na verdade aqui é o market share dos clientes. Deixa eu aumentar um pouquinho. Só que além de ver aqui a porcentagem que eu tive para cada cliente, eu quero também saber o total de faturamento que eu tive de cada um deles, tá? Então eu venho aqui em inserir também, eu já estou selecionado aqui nessa tabela dinâmica, venho aqui em gráfico dinâmico e nesse caso aqui eu vou utilizar o coluna agrupada. Eu não gosto dessas linhas aqui, então vou dar um delete. Eu gosto de inserir esse rótulo de dados, que aí eu tenho os valores logo em cima do gráfico. E aí vamos aumentar ele aqui também um pouquinho para ficar mais claro. Vamos tirar também, ocultar esses campos. Então aqui a gente já tem os nossos gráficos criados, né? Então a gente tem aqui o volume por produto, vendedor, market share dos clientes, faturamento por cliente. Todos esses que estavam lá a gente já criou aqui. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa criar a segmentação de dados e a gente precisa criar também a linha do tempo. A linha do tempo é esse daqui que é onde a gente pode fazer os filtros para falar bem assim. Ah, eu quero resultado só de janeiro, eu quero resultado de abril, ou de junho, ou algo do tipo. Então você consegue ver o resultado por período, tá? Aqui a única coisa que a gente vai precisar fazer é que aqui ele ainda não estava em formato de data, né? Então vou apertar aqui Ctrl 1 e vou colocar aqui em formato de data aqui. E agora eu vou atualizar a tabela dinâmica também. Então vamos agora criar a segmentação de dados? Vamos fazer o seguinte, aqui selecionado dentro da tabela dinâmica, a gente vem inserir e vem aqui segmentação de dados. Então, o que a gente vai querer na segmentação de dados? Só para explicar um pouco melhor, a segmentação de dados vai ser os filtros que a gente vai querer utilizar. É quando a gente vai falar para o Excel bem assim, olha, eu quero clicar aqui nesse vendedor e eu quero que traga todos os outros gráficos o resultado desse vendedor. Então, são os filtros que a gente vai utilizar que serão feitos na tabela dinâmica, consequentemente irão para o gráfico dinâmico e isso vai alterar o dashboard, tá ok? Então, aqui vamos fazer o por filial, acho que é bacana a gente fazer por filial. Vamos criar também
mais uma que é por vendedor. E além disso, vamos criar também a linha do tempo, né? Então aqui a gente já tem a linha do tempo. E vamos começar a levar essas informações lá para o painel. Então, como a linha do tempo é um pouco maior, o espaço dela, vou colocar aqui ela primeiro. E vou colocar tanto a filial quanto o responsável comercial logo embaixo dela. E vamos deixar aqui também do mesmo tamanho. Aumentar só mais um pouquinho aqui o espaço. E vamos fazer a mesma coisa aqui também para a cidade. Se vocês olharem no dashboard que a gente tinha feito, a gente ainda colocou aqui também o volume movimentado, tá? Então, aqui, só para facilitar, eu vou criar aqui para vocês também aqui a caixa de texto. E agora a gente já termina a formatação. E vamos começar a colocar esses gráficos lá também. Então vamos colocar primeiro esse volume por produto. Deixa eu organizar melhor. Volume por vendedor, logo embaixo. Depois a gente tem que alinhar bem certinho aqui para ficar o mesmo tamanho, tá? Porque senão esteticamente ele não fica muito legal. Market share dos clientes. Ó, tá quase ficando pronto. E o faturamento por cliente. Agora tem uma partezinha que é um pouco mais chata, que acaba demorando um pouquinho, que é quando a gente tem que ir alinhando aqui eles para ficar no tamanho igual. Vamos ajustar esse daqui também. Na verdade, eu vou deixar um pouquinho mais de espaço, que aqui eu vou colocar ainda os ícones, depois eu vou mostrar para vocês. Vou reduzir aqui um pouco para caber depois.
quase pronto, né? Então vamos lá, agora a gente vai trazer aqui também. Vou mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente colocar aqui a informação, ó, o que vai acontecer? Vou mostrar algo que ainda precisa ser feito, tá? Vou colocar aqui janeiro, fevereiro, tá? Vocês estão vendo que a única coisa que está alterando o gráfico é o do volume vendido por produto. Por que acontece? Essa segmentação que a gente fez, a gente precisa agora criar conexões para falar o seguinte: toda vez que eu clicar nessa linha do tempo, ou clicar nessa segmentação de dados, eu não quero que selecione somente a tabela dinâmica 1, mas a tabela dinâmica 2, 3, 4 também. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente altera. Então, aqui, ó, a gente está aqui na linha do tempo, vem em opções e vem aqui em conexões de relatório. Se vocês olharem, está selecionado aqui só a tabela dinâmica 3. E a gente vai selecionar aqui, nesse caso, todas as tabelas dinâmicas do relatório. E a gente vai fazer isso também para as outras segmentações. Então tem que clicar aqui na segmentação de dados ou na linha do tempo, vir em opções e conexões de relatório. Então vejam que agora eu vou clicar agora em março. E vocês viram que atualizou o gráfico inteiro? Então agora todo o relatório ele tem conexão. Então se eu clicar em qualquer um desses botões que a gente tem tanto na linha do tempo ou na segmentação de dados, ele já vai atualizar para todo o relatório, tá? E agora eu vou trazer o volume aqui vendido por produto, que eu vou colocar aqui um igual e vou vir aqui naquela tabela dinâmica que eu tenho só o volume. Nesse caso aqui ele não vai ser um gráfico, tá? Só que eu vou deixar ele melhor formatado. Venho aqui em Ctrl 1 e venho aqui, ó, em preenchimento. E eu venho em efeitos de preenchimento e eu vou colocar aqui para ele ficar em duas cores. E ele já vai puxar aqui as cores padrões que a gente tem dentro do relatório. Vou colocar aqui para mesclar as células. E vou aumentar esse número. Só que por ele estar incontável, ele não fica no meio. Vou colocar aqui número e venho aqui em Ctrl 1 novamente e vou personalizar ele. Vejam aqui, eu já selecionei esse daqui que é o terceiro e ele já mudou aqui e colocou os pontos aqui na frente. Dá OK, pronto. Tá da forma que eu quero. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu coloco os ícones. A gente vem os ícones, ele nada mais são do que coisas que vão melhorar a estética do seu painel, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, tem esse volume movimentado. O que relembra o volume movimentado? Então a hora que olharem para essa carreta aqui, eles já vão relembrar, eles já vão ter Então os ícones nada mais são do que figuras que vão deixar mais claro aquele número que você está querendo apresentar. Então vejam nesse caso aqui que a gente tenha, dentro do volume movimentado, a gente colocou um ícone aqui de um caminhãozinho. Então aqui você olha para esse caminhãozinho, você já sabe que ele está falando sobre carregamento, sobre movimentação. Então deixa um pouco mais claro. E aqui a gente tem, por exemplo, o volume por produto, a gente tem aqui o da soja, tem o do milho, tem do algodão. Então fica melhor representado, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue inserir isso daqui. Vem aqui em inserir, aí a gente vem em ilustrações. Aqui existem já alguns ícones que são padrões do Excel, só que não vai ser para esses casos que a gente precisa. Então aqui a gente tem ícone financeiro, tem de animais, de roupas, a gente tem setas, mas não são os que a gente vai utilizar. Então a gente vem aqui em ilustrações e vem aqui imagens online. Então, desse volume movimentado, qual que é a ideia? É a gente trazer um ícone de uma carreta aqui, que é o que vai relembrar, que na hora que todas as pessoas olharem para isso, já vai remeter que está relacionado a carregamento.
Então, mas para a gente pesquisar e ter o melhor resultado das pesquisas, é ideal que a gente coloque a palavra em inglês aqui. Então, talvez se você não tem inglês, você pesquisa no Google Tradutor, não tem problema nenhum, e vem aqui, por exemplo, caminhão, vou colocar aqui truck, truck icon. E aqui, o icon, ele significa ícone, então você vai colocar a palavra em inglês e vai colocar aqui icon na frente, tá? Então vejam que ele já trouxe um aqui. Vou colocar para inserir. Só que ele vai trazer aqui grande e a gente só precisa aqui diminuir ele aqui. Colocar ele aqui do lado. E agora a gente pode vir aqui e alterar a cor dele. Então a gente clica aqui nele, vai em formatar e vejam que aqui tem cor. E a gente já vem aqui, ó, seleciona, como a gente colocou aquelas cores padrões, então já seleciona a cor que a gente quer. Pode colocar aqui verdinho também aqui. E agora vamos fazer isso também aqui para os produtos que foram, que no caso aqui também vamos trazer aqui uma ilustração da soja e do milho. Desculpa, ilustrações, imagens online. Então a gente tem um aqui de soja. Por que a gente pesquisa daqui e não pega uma imagem do zero, né? Porque aqui quando a gente pesquisa, os ícones eles já vêm com fundo, sem fundo de imagem. Existe até uma fórmula, uma maneira que a gente consegue tirar o fundo de imagem, só que ele dá um pouquinho de trabalho. Isso daqui eu posso mostrar para vocês depois. Mas a vantagem da gente trazer já um ícone pronto é que eles já vão vir sem esse fundo. Vou apagar essa informação que vem aqui de direitos de imagem. E fazer agora a mesma coisa procurando o do milho e do algodão. Corn icon, que é o do milho. Deixa eu já pesquisar aqui do algodão também. E agora eu formato os dois. Ilustrações, imagens online. E o algodão, ele é cotton em inglês. Cotton icon. Deixa eu pegar só no cantinho aqui para apagar essa mensagem. E vamos fazer também para a mesma coisa aqui para o milho. Normalmente algo que eu gosto de fazer também aqui para deixar mais separado é incluir algumas linhas que a gente pode vir aqui, inserir, e a gente vem aqui em formas e a gente tem essas linhas aqui que a gente pode vir e colocar aqui no meio somente para separar.
Aumenta a espessura dela. E a gente coloca isso daqui também no outro. E nos gráficos aqui também é bacana você colocar um efeito 3D dentro dele, que ele vai dar um efeito um pouco melhor especial no gráfico e vai deixar ele mais claro aqui dentro do dashboard. Então, a gente clica aqui no gráfico, aí a gente vem aqui em formato 3D, que a gente pode selecionar um, colocar aqui, ok. Mas vejam que ele ficou um pouco forte. E aí o que a gente pode fazer? A gente volta aqui e vem em transparência, que a gente vai aumentar a transparência aqui, e aí ele não vai ficar tão forte assim, ele vai ficar um pouco mais suave. Então a gente pode colocar aqui 96%, tá bom. Vejam que ele não ficou tão forte igual estava, só que ele ficou com efeito. E a gente pode fazer isso daqui o mesmo para todos eles, tá? Então, aqui, se a gente olhar basicamente aqui no nosso dashboard, a gente tem... Aqui ele já está quase o mesmo padrão daquilo que eu mostrei para vocês. Tem algumas coisas aqui ainda de formatação, tem que ir mudando aqui a cor, deixando aqui mais alinhada com as cores que a gente tem ainda do layout. Colocar aqui esse título aqui também, que a gente não colocou. Isso daqui eu não vou, até para não estender muito, eu não vou aqui alterar um a um e também não vou alterar agora aqui também, colocar todos aqui em formato 3D e alterando aqui as letras, porque eu imagino que isso daqui é algo que você consegue fazer da sua casa, tá? Mas a ideia principal que a gente tem que pensar de um dashboard, e é importante talvez você depois revisar esse vídeo, assistir novamente, é o quê? Primeiro, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos. Para a gente evitar um retrabalho, tente salvar os gráficos e utilizar modelos. E depois, dentro das formatações, colocar os rótulos de dados, que normalmente aqui ele fica um pouco mais explicativo, fica bem mais bacana. Para melhorar a estética dele também, incluir esses ícones. Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente colocou nesse caso os ícones aqui do algodão, do milho, colocou aqui a carreta. Se a gente olhar aqui o dashboard que a gente tem de exemplo, ele está um pouco já mais organizado aqui, os tamanhos deles, que é a parte mais chata do dashboard, é isso daí, né? Então a gente tem que colocar tudo bem alinhado, bem organizado, mas isso daqui é algo que é chato, mas que não é complicado de fazer. É algo simples que você vai conseguir fazer da sua casa, que é movimentar o gráfico aqui, colocando ele certinho, um alinhado com o outro. Eu não vou me desgastar tanto aqui, esse tempo aqui com vocês, deixando mais alinhadinho aqui, igual teria que ser. Dentro de um dashboard padrão da companhia, mas eu entendo que vocês compreenderam em relação a isso daí, como que isso daqui é importante para a estética. Então, é isso, né? Então a ideia da aula de hoje é mostrar um pouco de como que a gente consegue aqui, ó. Vou alterar aqui, eu coloquei o André, coloquei o João, ele foi alterando aqui os resultados, vejam que em um clique a gente vai tendo informações importantes da empresa e consegue ter resultados segmentados também, que isso daqui vai ajudar muito quando você mandar para a liderança e a liderança querer o resultado seja da filial, seja de quem vendeu. Imagino que dentro da sua empresa você tem diversas realidades aí que você vai conseguir aplicar melhor, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem. Estou bem atuante aí na nossa página no Instagram, que é excel.club. Você pode mandar direct, pode mandar pergunta nos stories e que eu vou tentar te ajudar com isso daí, qualquer dúvida que você tiver em relação a dashboards. Essa daqui foi a primeira aula de dashboards, a gente vai ter mais aulas de dashboards, porque é um assunto muito interessante, é algo que agrega muito valor para as companhias, então eu vou estar trazendo mais temas. Esse daqui é um dashboard muito simples, do qual a gente não teve que mexer tanto na estética dele, mas vou estar trazendo depois alguns dashboards que a gente vai ter mais números,
e que eu vou estar mostrando algumas outras dicas de estéticas que a gente pode estar fazendo para que eles fiquem melhores, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula que a gente for fazer, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.